Olá, olá a todos. Vamos hoje realizar o nosso segundo webinar deste ano, com mais uma convidada especial. Nós vamos dar continuidade, né, ao ciclo de formação continuado em POU. Tem sido um percurso muito enriquecedor, em que nós estamos contando com diversas áreas do conhecimento para compreender, para auxiliar, para dar informação às famílias que se interessam, a famílias, educadores e demais interessados, né, pela temática do biplurilinguismo, da língua de herança, desses contextos que fazem parte das famílias imigrantes, né, que querem transmitir, querem manter a sua língua e a sua cultura de origem na sua família. Nós vamos continuar, né, o percurso durante também esse ano, do nosso ciclo de lives. Nós começamos o ano passado a realizar esse ciclo de formação continuada. Tivemos um webinar, primeiro webinar falando sobre brinquedos, brincadeiras, que foi uma experiência muito enriquecedora, que de uma escola de Minas Gerais, né, que é uma escola que desenvolve diferentes estímulos para as linguagens das crianças, diferentes atividades, né? E depois a gente teve outro webinar com uma fono, que falava justamente da aquisição, né, da construção da linguagem, da aquisição da linguagem de uma criança no contexto de herança. Mês passado, nós recebemos uma psicóloga, a Sara Bay, que ela falou um pouco do contexto, né, da maternidade expatriada e também da língua de herança. E hoje nós iremos contar, né, com outra área das ciências. Vamos receber uma neurocientista, uma professora, para falar um pouco, né, do seu olhar a respeito da língua de herança. Então, é muito importante, né, nós consideramos que é muito importante o diálogo dessas diversas áreas do conhecimento para que nos ajudem na prática, na educação, para que a gente possa compreender melhor esse contexto das nossas crianças e também na nossa atuação enquanto educador, né? Quanto mais nós abraçarmos esses olhares diferentes de outras especialistas, de outros estudiosos, sem dúvida enriquece, né, a nossa prática e o nosso olhar com as nossas crianças e nas nossas iniciativas. E também, né, na nossa casa. Então, por isso, hoje nós vamos trazer as contribuições. Nós já trouxemos da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia, e hoje é a contribuição de uma neurocientista. Peço que vocês continuem nos seguindo, antes de passar a bola para minha companheira, continuem nos seguindo nas redes sociais, nas nossas páginas, Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües. Esse mês também temos diversas atividades muito interessantes para as famílias, para as crianças. Nós temos diversas frentes de trabalho, temos o ciclo de lives com as mães da Rede POU Itália, com as mães não, desculpem. Temos o nosso ciclo de live com os educadores e os idealizadores da Rede POU Itália, que nós começamos há 2 semanas atrás, já fizemos 3 encontros, já estão todos disponíveis no nosso YouTube, então quem quiser conferir, já tem 3 encontros maravilhosos, no qual as idealizadores e educadores contam um pouco da trajetória, né, do POU na Itália e também da Rede POU Itália. Temos também os nossos laboratórios com as nossas crianças. Hoje nós realizamos os encontros com as crianças maiores de 6 anos, são os nossos encontros quinzenais. Semana que vem são os pequenininhos, de 2 a 5 anos. E temos também os nossos workshops. Daqui a pouco, final do mês, no início do mês que vem, vai ter mais um workshop muito especial, que é um momento da família vivenciar o brincar. Vai ser um resgate afetivo, né? Em que os pais, brincando com os filhos, vão resgatar um pouco da sua infância, dentro do contexto da sua cultura e da sua língua materna. Então, em breve, novidades. E temos também os nossos webinars, né? Que é esse encontro que a gente está realizando hoje. E a gente tem o maior prazer, né, de propiciar esses encontros para essa discussão. É um momento de sábado que a gente para uma horinha, conversa, troca ideias, mas não sou eu que vou mediar essa conversa hoje, eu vou convidar a minha colega, minha parceira Rosinha, que diretamente do Brasil, né,
vai mediar esse encontro com a nossa convidada. Boa tarde, Rosa. Bom dia para você e boa tarde para mim, né? Bom dia, Yara. Bom dia, quem é de bom dia. Boa tarde, quem é de boa tarde. Boa noite, quem é de boa noite. Então, obrigada por estarem nos seguindo. E, como a Yara disse, nosso segundo webinar desse ano de 2021, dando continuidade a esse ciclo de formação continuada em POU, que é voltado tanto para educadores quanto para famílias. Então, muito obrigada a vocês por estarem nos seguindo. Eu já disse que nós somos movidas a coração, e o tema de hoje vai falar disso, de emoção. Então, muitos coraçõezinhos para nós, por favor. Compartilhem com seus amigos, seus familiares, seus colegas, que a temática, cada temática que nós estamos trazendo, nós estamos buscando uma costura, buscando esse diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento que contribuem para que nós possamos tirar dúvidas em relação ao biplurilinguismo, tirar dúvidas em relação à educação dos nossos filhos, a relação dos nossos filhos com uma, duas ou mais línguas. Então, todos os assuntos são assuntos e são temáticas que surgiram, né, Yara, dos nossos estudos, das nossas pesquisas e das nossas questões na nossa prática com o português como língua de herança. O Grupo Verdade. Brasilidade tem sede em Nápoles, Itália, e está realizando as suas atividades agora de modo virtual. E eu estou atualmente no Brasil, mas eu moro em Nápoles. Então, muito obrigada a vocês pela presença. Espero que vocês tenham dúvidas, tenham questões, coloquem as suas dúvidas e questões no chat, que nós vamos buscar respondê-las nesse diálogo com a nossa convidada, que é a Isis Lima. Então, eu Eu convido passo a agora a bola para Isis. você, convido a Isis a entrar e passo a bola para vocês. Bom papo, menina. Nos vemos depois. Obrigada, Yara. Isis, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O currículo da Isis é um currículo riquíssimo. Além do currículo que está lá no papel, vocês vão sentir hoje, nesse webinar, a competência dessa profissional e a competência dessa pessoa, a competência humana, a formação humana dessa pessoa. Então, a Isis é mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas, é onde ela atuou como professora de neuroanatomia humana, substituta da grande professora Leonor Guerra. Todo mundo da neurociência conhece, já leu, né, muito sobre a Leonor Guerra, do Departamento de Morfologia. Ela lecionou neuroanatomia e neurofisiologia no curso de medicina pela Faminas e o ciclo básico para demais instituições de ensino superior. Atualmente, ela é coordenadora de pesquisa e inovação para a Rede Batista de Educação, é coordenadora do programa de pós-graduação em saúde mental, do IESLA, é docente desse programa de pós-graduação em neurociências e neuropsicologia, e também docente nos cursos de graduação em psicologia do IESLA. Psicanalista em formação pelo grupo GEPA, licenciatura em pedagogia, ela tem experiência como avaliadora em bancas de concurso, em consultoria, em coordenadora, na pesquisa, na orientação, como palestrante, é formadora e revisora de revista científica, responsável por elaborar e ministrar treinamentos comportamentais e técnicos para diversos públicos em âmbito nacional. E agora, hoje, está em âmbito internacional. Ela ela tem experiência na criação e elaboração de campanhas e materiais didáticos, é autora de projetos, de capítulos de livros e trabalhos científicos sobre e-learning, e-learning em metodologias ativas, em blended e-learning, em neurociências, gestão de pessoas e educação à distância. É pouco?
Não, não é. Gente, para acompanhar o trabalho da Isis, vejam o seu perfil, ele vai estar aqui no chat, podem anotar. isislima.neuro. Está no Instagram. Então, acompanhe o perfil da Lises, que vocês vão conhecer muito mais do trabalho dessa profissional e dessa pessoa maravilhosa. E aí, lembrando, né, coloquem dúvidas, coloquem questões. Hoje nós vamos falar do neurodesenvolvimento, dessa relação do neurodesenvolvimento, as emoções e a aprendizagem de línguas e a aprendizagem da língua de herança. Então, Isis, para começo de conversa, qual é a diferença entre, porque eu ouço pessoas falarem neurociência no singular, neurociências, e você sempre diz assim, eu prefiro no plural. Qual é a diferença dos dois, por favor? Ótimo. Rosa, primeiro te agradecer, né? Agradecer, Yara, esse convite. Me sinto extremamente honrada. Eu já tive o privilégio de trabalhar com a Rosa, né, num projeto de formação de professores. Então, Rosa, muito obrigada, viu, por ter lembrado de mim e por ter me convidado. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz, agora internacional, né, chiquérrima, igual eu falei. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho lindo, é um trabalho necessário. E eu sou isso tudo, mas eu também sou mãe. Eu tenho um pequenininho de 3 anos que eu cuido, e eu estou aí também rodando os meus pratinhos, para nenhum pratinho cair, não é fácil. Então, eu também, assim, eu estou aqui empática a todos os pais irresponsáveis, a todas as famílias, porque eu entendo o quanto é duro, o quanto é difícil a educação de um outro ser humano, né? E a responsabilidade sobre isso. Sobre essa primeira pergunta, né? Eu acho importante. Então, olha aí que interessante, né? A gente começa a ver o quanto uma letra S muda drasticamente o significado dessa palavra. Então, acho interessante a gente falar que neurociências, né, o grande boom dela, ela veio antes, mas o grande start das neurociências, e eu gosto de falar no plural, vou explicar daqui a pouco, ela começa na década de 90, quando o presidente Bush pai, ele decreta a década do cérebro. Então, os Estados Unidos investe muito em cientistas para que eles pudessem pesquisar sobre como o cérebro funciona. Então, como mundo, a gente começa a ver muitas publicações, a gente começa a ver, assim, muita coisa sobre cérebro, neurônio, a partir dos anos 2000. A gente começa a ver mais na televisão, mais em notícias. Começam a surgir programas, né? Programas de quê? De mestrado e doutorado. Então, primeiramente, o neurocientista, ele não é um médico, né? Muitas vezes a pessoa acha que nós somos médicos. O estudo da neurociência, agora no singular, sem a letra S, é essa grande ciência. Então, a neurociência é uma grande ciência onde se estuda o funcionamento cerebral e o comportamento humano, tá bom? Quando a gente fala as neurociências, eu gosto de falar, sabe por quê? Porque as neurociências, ela é um movimento, praticamente, quando a gente pluraliza, que incomoda. Eu acho interessante porque é quase que um movimento contra a visão dicotômica que a gente via no trino em relação ao ser humano. Então, a gente acreditava que uma coisa era o ser humano biológico, outra coisa era o ser humano cognitivo, outra coisa era o ser humano emocional. Então, as neurociências são subdivisões da neurociência. Dentro, né, da neurociência surgem 2 grandes ramificações. Então, por exemplo, aqui na FMG, nós tínhamos a linha da neurociência, que é neurociência neurobiológica. Então, foi essa a minha formação. Eu sou mestra em neurociências e neurobiologia. E nós tínhamos a linha de neurociências da neuropsiquiatria e neuropsicologia. Então, eram aqueles profissionais que se aprofundavam muito mais na parte não física humana, né? Na parte material, ou seja, no pensamento, nas emoções.
Eu queria ter feito os dois, então por isso que hoje eu tenho a minha formação também em psicanálise, que eu amo. Eu sou apaixonada pela educação, então por isso que eu acho que é complementar. Dentro das neurociências, então, a gente tem essas duas subdivisões, e essas divisões, neurobiologia e neuropsicologia ou neuropsiquiatria, ainda tem ramificações. E aí você pode estudar, por exemplo, neurociências, que foi a área que eu estudei, de biologia molecular. Então, você pode estudar as neurociências do comportamento, no caso da neuropsicologia ou neuropsiquiatria, tá? Mas eu acho lindo, é porque eu acho lindo falar as neurociências, entra todo mundo, junta todo mundo. Então, eu acho lindo, eu gosto pessoalmente de falar as neurociências. Aí, bacana isso, né, gente? Esse esclarecimento, esse histórico, né, do boom, digamos assim, da neurociência e essa opção pela neurociências, que são as diversas ciências. Aí, eu gostaria que você falasse, então, qual a contribuição das neurociências para o processo educativo? Lindo, Rosa. Essa pergunta é uma pergunta muito profunda, eu acho até filosófica. Sabe por quê? Eu já queria fazer uma outra pergunta retórica, só para a gente meditar, né? Será que o fracasso da educação, e eu coloco a educação não só Brasil, né? Eu coloco que é a que eu mais estudo e que eu conheço, mas a educação no geral, que a gente vê assim, tantos países, né, ainda com uma educação tão aquém, quando a gente olha isso, o que a gente atribui a esse fracasso? Eu acho que grande parte será que o fracasso na educação não está relacionado ao desconhecimento de como nós funcionamos biologicamente e mentalmente? Então, eu acho que muitas vezes na educação, e quando eu falo a palavra educação, eu estou me referindo à educação formal e à educação no âmbito privado, né, familiar. Porque os pais, os responsáveis, são grandes educadores, são os primeiros educadores, né? Então, quando a gente pensa em educação, nós precisamos de começar esse nosso papo aqui rompendo a visão de que educação é decorar, que educação é cognição apenas, tá? A educação, ela deve exigir do outro, né, do meu educando, uma resposta que vá além de uma resposta decorada. A educação, ela deve olhar para esse outro indivíduo como um indivíduo que tem muitas facetas, e facetas de igual importância. Então, a educação, ela deve exigir, né, entre aspas, uma resposta que englobe a faceta cognitiva, mas a faceta motora, a faceta física, a faceta espiritual, e aqui eu não me refiro a nenhuma religião específica, a faceta emocional, a faceta social. Então, é extremamente importante que nós entendamos que, ao falar de educação, priori, que é fundamental que a gente entenda como nós funcionamos. Porque, senão, nós estamos exigindo desse outro educando e de nós mesmos comportamentos e respostas que são antibiológicas, que são irreais e que são até injustas, né? Pois nós não funcionamos assim. Eu ajudo, se quiser, pode perguntando mais. Vamos conversar, vamos bater papo. Vamos conversar. Olha, eu gostaria de lembrar quem está aqui presente, coloquem questões, coloquem dúvidas, né? Então, aí você diz das diversas facetas da educação, né, Isis? E aí existem algumas questões, por exemplo, que contribuem para o bom funcionamento, digamos, do cérebro. Então, sim, nós, como educadores, como pais, que informações você acha que são importantes os pais saberem, por exemplo, em relação ao sono, aos estímulos externos, aos hábitos saudáveis, digamos, para que esse neurodesenvolvimento seja um neurodesenvolvimento mais positivo? Então, por exemplo, quando a gente fala do sono, da prática de atividades físicas e outras mais, porque o sujeito, como você disse, ele é um sujeito como um todo, ele não é só cognitivo. Então, como que nós poderíamos estimular esse desenvolvimento, esse neurodesenvolvimento, principalmente o infantil? Ótimo.
Excelente pergunta, né? Porque eu não tenho a resposta de $1 milhão. Eu brinco assim, eu vou fazer, a Isis tem todas as respostas. Gente, não tenho, sabe por quê? Uma das belezas do ser humano é que nós temos neurodiversidade. Então, uma das belezas é que, por mais que eu tenha dedicado até hoje na minha vida mais de 15 anos que eu estudo e me dedico, né, às neurociências, eu ainda sou surpreendida positivamente por várias colocações, perguntas, falas, enfim. Então, olha só, vamos pensar em nós todos como indivíduos que temos um sistema nervoso, mas é bom lembrar que nós temos neurodiversidade. Então, o que significa isso? Que pode ser que o que eu diga aqui, você fale para mim, não, mas com meu filho, não, mas com meu educando, né? Claro, nós somos seres únicos, olha que beleza isso. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os pais que viram para mim e falam, Isis, como que eu faço meu filho para ele ser uma criança mais desenvolta, mais inteligente, tal? Eu falo, é muito simples. Eu tenho que colocar ele para ouvir música clássica, ele só pode escutar Tchaikovsky, ele só pode escutar Mozart, ele só pode escutar música clássica desde do ventre. É mais simples que isso. Vocês, como pais, e eu também como mãe, precisam de, inicialmente, na primeira infância, criar um terreno fértil dentro desse sistema nervoso. O que significa? Ensinar a comer e a dormir. Peraí, Isis, tem que ensinar a comer e dormir? Tem que ensinar a comer e dormir. Quando nós estamos dentro do ventre materno, não existem esses horários, não existe essa preocupação desse bebê, ele está estéril dentro do ventre, pensa, ele está totalmente suprido. Talvez seja a única fase da vida humana que não se exista necessidades, assim, vamos colocar, né, além, porque ele está totalmente suprido, protegido, estéril até. Então, quando essa criança nasce, ela não sabe o que é dia e é noite do ponto de vista do sono, do desenvolvimento do sono. Essa criança, ela não sabe que tem momentos de alimentação e momentos de digestão, por exemplo, que existe um momento de alimentar e um momento de dar uma pausa. Essa criança, ela quer mamar durante a noite, essa criança, ela quer mamar o dia inteiro, essa criança, ela quer dormir o dia inteiro. Então, o primeiro passo dos responsáveis e dos pais sempre é começar a ensinar a essa criança que existe claro, escuro, dia, noite, momento de alimentação, posteriormente, momento de alimentação em família. Porque se você consegue educar essa criança já sabendo se alimentar e dormir, você está criando um terreno, você está adubando um terreno, que é o nosso cérebro, vamos colocar assim de forma pedagógica, maravilhosamente bem. Aí você fala, só isso? Não é só. Vocês podem ver que a maioria dos problemas de nós adultos é justamente em relação à alimentação e sono. Isso prejudica diretamente a aprendizagem, porque durante o sono é que é consolidada as memórias, a aprendizagem, ela é consolidada durante o dormir. Então, olha que grave, se você não dorme, você não consolida a memória. E a comida, né? Se você come só porcaria, vamos assim, Isis, você não come? É claro que eu como, gente. Todo mundo gosta, né? De comer chocolate ou tomar um refrigerante de vez em quando, apesar de eu não tomar. Hoje eu optei em não tomar refrigerante na minha vida, mas olha só, a maioria de nós adultos não aprendemos na primeira infância a comer e a dormir e colhemos frutos amargos até hoje, no nosso processo de emoções, de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em neurodesenvolvimento, a primeira coisa, responsabilidade dos pais, da família, do âmbito privado desse indivíduo é ensinar a comer e a dormir. E depois disso, Isis, né? Vamos pensar assim, e depois disso? E aí a gente pode, né? Eu vou dar a palavra até para a Rosa, mas a gente pode falar sobre as janelas de aprendizagem, né? Hoje, sobre como nós, neurocientistas, vemos algumas oportunidades de aprendizagem na primeira infância e na adolescência, tá? Não sei se a Rosa ou a Yara quer complementar alguma coisa ou alguém. Tá tudo bem? Posso continuar? Tá tudo bem. Eu precisei.
eu tive um probleminha aqui de conexão, acontece, né? Claro, tranquilo. Achei super interessante o que você disse, né, dessa responsabilidade do neurodesenvolvimento, dessa organização familiar. E eu queria voltar um pouco aqui para esse estímulo, por exemplo, como que nós, vamos dizer então, que o ambiente externo, ele tem uma grande influência para a plasticidade cerebral, para essa abertura das janelas das aprendizagens. Queria que você falasse um pouquinho mais desses estímulos que nós podemos contribuir para a plasticidade cerebral tão falada aí, né? E outra, a função executiva, a questão das memórias. Pode usar seu tempo aí, por favor. Então tá. Então, tem uma fonoaudióloga, um momentinho, tem uma fonoaudióloga que nos segue, pé na estrada, que é a Isis, ela disse que está rodando todos os pratinhos. Não, ela disse que se identificou com isso, rodando todos os pratinhos. Eu também tô, gente. A gente tem que fazer igual os equilibristas, né? Quando um começa a titubear, a gente vai lá dar uma rodadinha. Todos nós estamos nesse barco. E aqui no Brasil, né, eu tô vivendo isso muito fortemente, porque aqui, exclusivamente, eu sou mineira, eu estou em Belo Horizonte, e a gente passou por 2 lockdowns. Então, acabou de ser reaberta a cidade. Eu tô com uma criança de 3 anos dentro de um apartamento pequeno, gente. Eu também tô enlouquecendo como todos vocês, identifico. Mas vamos lá. Voltando, né, nesse papo, eu quero que a gente leve isso de forma tranquila e leve, sabe, gente? São assuntos muito densos e que, se não forem colocados dentro da realidade, não serve de nada. Para mim, conhecimento, ele tem que estar atrelado à sabedoria e à experiência. A gente só consegue nomear algo depois que você experimenta. É interessante isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu vivi um momento de depressão na minha vida, tá? Dificilmente você, durante o momento que você está depressivo, que você está mais triste, você vai conseguir nomear todo esse processo. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem como que o nosso cérebro funciona. Você experimenta com todos os seus sentidos aquilo. E é interessante que lá na frente, você vai contar talvez isso para alguém, ou detalhar, você fala assim, nossa, eu tive um momento da minha vida em que eu estava triste, em que eu estava deprimido com isso. Então, eu já quero começar dizendo para vocês que a experiência precede a nomeação e o conhecimento. Um cientista, né, eu, por exemplo, que trabalho com pesquisas até hoje, né, eu estou agora também como doutoranda, ele só consegue ser um cientista se ele vivenciar, se ele experimentar o ambiente que ele está. Se ele testar, se ele vivenciar, experimentar com sentidos. Porque depois que eu observo o ambiente, depois que eu sinto o ambiente, depois que eu experimento o ambiente, é aí que vem a nomeação, a nomenclatura. E aí eu consigo falar, isso é interessante de pesquisar isso, mas porque eu experimentei primeiro. Então, o que chega primeiro dentro do nosso sistema nervoso são os nossos sentidos. O ambiente, ele comunica-se conosco por meio dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição. Hoje, nós já sabemos nas neurociências que a gente teria mais um sentido, ainda não muito nomeado, tá? Não muito claro, mas que seria essa intuição humana, né? Vamos colocar assim. Então, é muito importante vocês entenderem que mesmo inconscientemente, tá? Não é de forma consciente, o nosso sistema nervoso ele está captando até 70 mil estímulos sensoriais por minuto. O que atinge a consciência? Nem 5% disso. Então, neste momento, o seu cérebro, né, eu estou falando isso de forma mais pedagógica, ele está captando tudo que se passa, a pressão do assento da cadeira, a temperatura, os seus órgãos, tudo está sendo lido pelo seu cérebro, mas você está captando nem 5%, que é a minha voz, e talvez a câmera, se vocês estiverem com a câmera aberta. Então, é muito importante a gente entender que o ambiente, ele fornece muito mais estímulos para o nosso sistema nervoso do que a genética,
tá? Ah, Isis, mas e a genética? A genética é importante? É, mas hoje, cada vez mais, a gente dá muito mais importância para um ambiente nutridor, tá? Então, é muito mais importante para o meu sistema nervoso um ambiente nutridor do que a herança genética. Eu vou dar um exemplo. Ah, Isis, seu filho deve ser muito inteligente, né? Porque você, meus alunos às vezes falam isso comigo, meus estudantes. Eu falo, não sei. Se ele não estiver dentro de um ambiente nutridor, ele não desenvolverá isso. Então, o que vocês têm que memorizar, assim? Que nós nascemos com todo o potencial para desenvolver o que a gente quiser nessa vida. Mas que esse desenvolvimento requer educação, requer aprendizagem, requer um ambiente nutridor, tá? Que lindo isso, de ambiente nutridor. Achei maravilhoso. Eu também amo essa expressão. Outro dia você deu uma live, que não é essa que nós vamos falar hoje, senão a gente vai sair um pouco, que a gente vai entrar na questão da relação da neurociência da neurociências com as emoções, mas eu vi você falando outro dia, numa live que eu achei super interessante, do colégio, esqueci o nome do colégio, foi essa semana. Falando da questão do ambiente, da organização do ambiente também, como que interfere. Aí você falou da plantinha, até coloquei uma plantinha aqui hoje. Eu vi, tá linda! Isso! Se você me permite comentar rapidamente, né? Hoje, rapidamente, já tem profissionais. Ah, isso quer dizer que eu tenho que ter isso na minha casa? Não, gente, é simples. Quando eu falo ambiente nutridor, não é só comprar coisa cara, não é isso, não. São medidas simples. E a plantinha que a Rosa falou é porque hoje já tem profissionais. Eu sou assistente pedagógica aqui da PUC Minas e a gente acabou de lançar um MBA em neuroarquitetura e design, justamente com o propósito de arquitetos que já trabalham com neurociências para a educação. Então, criar um ambiente que favorece a aprendizagem. E a plantinha chama design biofílico. Hoje a gente já sabe que ter natureza dentro de ambientes fechados, isso inclui planta, animal, fotografia, plantas artificiais, tá? Que são muito parecidas hoje em dia, faz com que o nosso cérebro reduza o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente passa a ter um ambiente mais leve. Essa é uma boa dica para o ambiente nutridor. Rosa já está lá. Nossa, já estou aqui. Olha, eu chamei o Iara, né? O Iara para. Hoje eu vou entrar um pouquinho. Eu vou entrar em algumas perguntas para depois a gente passar para outra questão. E assim, eu vou só retomar um pouquinho. Essa questão das janelas da aprendizagem é uma coisa que a gente escuta muito e às vezes no dia a dia a gente esquece. E aí a gente puxa um pouquinho a sardinha para a nossa questão do plurilinguismo, do bilinguismo, né? Da multicultura. Então, a gente precisa realmente se apropriar desse conceito, dessas janelas abertas, porque quanto mais, como a Isis falou, né? Quanto mais de novinho a gente começar a estimular, nutrir, né? O fruto vem, né? O Renato está dizendo aqui, bacana. A Maíra, né, que é do Português com Herança, está dizendo, amei isso, ambiente nutridor. O nome realmente é inspirador, né? Ô, gente, isso não é uma autoria minha, tá? Eu tenho que ser justa. Eu tenho um professor, um mentor, desculpa te interromper, Yara. E a gente tem uma linha de estudo de psicanálise que chama psicanálise do acolhimento. Então, eu sou apaixonada, por exemplo, por Bion, Melanie Klein, Winnicott. Então, esse termo vem deles, tá? Mas eu amo esse termo também. O pessoal aqui fez sucesso, viu? A Leila também está dizendo ambiente nutridor. Amei. Isso se aplica totalmente na nossa vida. Que legal. Obrigada, Curias. Alexandre Pazini. Alessandra Pazini. Alessandra Pazini está falando. A Lídia Moreira também. A Lídia Moreira colocou bem antes. Vou voltar rapidinho, Rosa. Aí o Renato também está dizendo ambiente nutridor, adorei. O ambiente nutridor fez sucesso aqui. A Luane Tordim, que esteve com a gente na live que é do Projeto Sementinha, está dizendo, oi meninas, obrigada por nos proporcionar este evento. Continue nos seguindo, que vem sempre coisa boa. E a gente se organiza para trazer coisa boa. A Lídia também agradece por Isis, por você ter aceitado o nosso convite. Olha, uma honra. A Lídia é uma mãe que participa do nosso grupo. Que bom! E está agradecendo, né? Agradecer a Carla também, que está por aqui. A Carla também é uma mãe do nosso grupo. A Lídia aqui de novo. Bom. Agora eu vou para uma pergunta. Agradecer a Sara, a Lindara, que eu vi que estão por aqui. E tem uma pergunta antes da pergunta, só um minutinho, Yara.
Eu queria lembrar o pessoal, acho que seria interessante colocar no chat de onde vocês estão falando, para a gente ter uma ideia também, né? A nossa conexão legal. Com o mundo, de onde está sendo, por favor. Então, vamos para a pergunta da Leila. Tem mais depois da pergunta da Leila? Vamos ver aqui, peraí que eu vou controlar. Vamos primeiro partir da Leila. A Leila disse assim, Tá aqui, acho que dá para a gente visualizar, viu? Ok. Sabemos que ler abre a mente. Nesse sentido, o que a neurociência diz em relação ao hábito de leitura na infância? Isis, gostaria que você falasse um pouco das vantagens e desvantagens, se existe. Obrigada. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. A Leila não deixou muito claro para mim, se só uma colocação, tá? Se essa infância é a primeira infância, que a gente considera aí até 5, 6 anos de idade, ou seja, que ele pode não estar ainda alfabetizado, então é uma leitura que outra pessoa faz para essa criança, ou se é a própria criança já alfabetizada que está lendo. Mas então eu vou falar nesses 2 aspectos, tá bom? Então vamos falar sobre o processamento do som. Porque quando a gente fala de leitura, a gente fala de processamento de som, a gente fala de um dos sentidos que nós temos, que é a audição. É muito interessante a gente pensar o seguinte: nós temos, dentro do nosso sistema nervoso central, um processamento de som. Então, entra, né, vamos colocar assim, pelos meus nervos auditivos, vai lá para dentro do meu cérebro, dessa localização, que é a captação do som, vai para outros locais do meu cérebro que vão processar esse som. Primeiro vou processar se está ouvindo um som e a entonação desse som, se é um som mais grave, se é um som mais agudo, se é um som mais alto, se é um som mais baixo. Isso é o processo inicial de interpretação do som. E é muito interessante, que nós vamos comentar hoje também, que essa interpretação do som, antes mesmo de entender significado, ok? Vamos esquecer um pouco linguagem, o significado. Mas simplesmente a modulação desse som, ela passa pelas emoções. Então, hoje já tem trabalhos que mostram que sons mais altos, sons mais graves, sons mais repetitivos podem despertar emoções como raiva. E a linguagem da mãe, o amor, um som mais tenro, uma voz mais aguda, uma fala mais lenta, pode despertar outras emoções na criança, tá? Então, eu quero dizer para vocês que as emoções, elas já começam a serem sentidas desde o momento que nasce. Ela só não sabe nomear isso ainda. Ela ainda precisa da mãe para ser a regulação externa, ela ainda precisa da mãe. E eu acho lindo essa analogia, que é para pintar o quadro dela, da emoção, e mostrar para ela. A criança, ela chora, ela se esperneia, ela bate braço, a mãe pinta esse quadro e fala: olha, filho, isso é raiva. Ainda precisa disso, tá? E vai precisar por um bom tempo. Então, nós estamos falando primeiramente do processamento, que é esse. Então, o bebezinho já começa a interpretar o som. Depois, quando começa a aquisição da linguagem, quando a criança começa a verbalizar algumas palavrinhas, mesmo que seja mamã, dá, papá, qualquer uma dessas palavrinhas iniciais, ela já tem dimensão do significado de até 80 palavras. Ela só não expressa, tá? Ela só não vocaliza. Mas ela já tem dimensão de entendimento de até 80 palavras, isso que os estudos colocam. Então, a primeira coisa, ler para uma criança é extremamente saudável e maravilhoso para o cérebro. Até porque a leitura, ela faz com que aumente a aquisição de vocábulos, muito mais, uma riqueza maior de vocábulos, que colocar na frente de um desenho animado não vai dar para ela. A leitura, ela traz essa riqueza, né, de vários vocábulos, e hoje os estudos mostram, assim, até 200%, 300% maior riqueza de aquisição de vocábulos e palavras pela leitura do que assistindo uma televisão, vamos colocar assim, assistindo um desenho. Agora, vamos lá, a gente passou por uma fase, então, que não é só a interpretação do som, essa criança, ela ouve, tanto que quando ela nasce tem que fazer o teste da orelhinha, né? Por quê? Para saber se ela tá, se o nervo auditivo está funcionando. Está funcionando. Essa criança já consegue começar a dimensionar
a interpretação desse som. Se é grave, se é agudo, como eu disse para vocês. E quando ela começa a se expressar, ela já tem compreensão de 80 vocábulos, e aí começa-se a ter uma nova área cerebral ativada. E é bem interessante que as pesquisas recentes, elas demonstram que existe diferença nessas vias de aquisição da linguagem, tá? Então, por exemplo, existe uma área cerebral que é mais da forma visual da palavra. E ela é ativada preferencialmente em leitores de língua de ortografia profunda. Vou dar um exemplo. Essa criança já começou a ler, e aí quando a gente pensa, por exemplo, no inglês, no francês, onde a leitura é diferente da fala, a gente chama isso de ortografia profunda. Então, isso ativa mais a área visual, é como se fosse um método global, vamos pôr entre aspas. Mas, por outro lado, para o italiano, para o português, é ativada uma área cerebral mais ligada a processamento fonológico. Por quê? Porque é uma ortografia mais superficial. Eu quase que falo da forma que eu leio. E aí essa área chama até área parieto-temporal, essa área que é de uma ortografia mais fonológica. O que eu quero dizer para vocês? Que é muito saudável, já de antemão, que a criança tenha contato com essas duas áreas cerebrais sendo ativadas, tanto a mais visual quanto a mais fonológica, tá? Não sei se eu já ajudei ou vocês querem perguntar mais. Olha só, a Lídia fez um comentário aqui, Rosa, deixa eu ler. Bom. Ótimo, a Lídia falou, adoro ler todas as noites. Não, adoro ler, e todas as noites ainda leio para meus filhos, alternando livros em português e em italiano. Maravilhoso. Gente, e tem aqui, eu pedi para colocar no chat. É isso aí, Lídia, parabéns. Gente, tem aqui no chat, as pessoas colocaram, tem pessoas de Reggio Calabria, de Rovigo, da Suíça, Viena, de São Paulo, BH, a Leila lá em Valdobbiadene, então tem gente da Itália, da Suíça, do Brasil. A Daniela diz, estive em uma série de palestras de uma professora da Alemanha sobre neurobiologia. Já conversamos sobre a desconstrução do cérebro dos adolescentes, entre parênteses. Gostaria que você falasse um pouco dessa faixa etária, que é o meu público em português como língua de herança. Então, é o neurodesenvolvimento adolescente. Na realidade, é isso que ela está querendo dizer, né? E aí o Renato também pergunta, a idade ideal para uma segunda língua, qual seria? Que aí... Pode falar. Pode terminar de ler as perguntas e eu respondo todas. De acordo com esse último posicionamento, qual a idade ideal para uma segunda língua? Aí ele está dizendo de uma língua estrangeira, né? Nesse caso, eu acredito que é isso que ele está dizendo. Que aí a gente queria que você aproveitasse, Isis, porque eu estou preocupada um pouquinho com o tempo também. Que você aproveitasse e já falasse dessa abertura das janelas, digamos, qual a idade ideal para uma segunda língua, dessa relação das emoções com o neurodesenvolvimento que você já falou, com a aprendizagem da língua de herança e tocar um pouco nesse neurodesenvolvimento na adolescência. Ok. Se a Yara quiser também, que eu cortei a Yara aquela hora, você desculpa, Yara. Não, tranquila, são coisas do ao vivo. Não, agora está aparecendo tanta pergunta aqui, a Sara está dizendo que maravilha o nosso cérebro. Sara é a psicóloga que esteve com a gente no webinar de janeiro. Que legal! Que maravilha o nosso cérebro, pronto para nos auxiliar ao longo da vida. Deixa eu ler aqui um pouquinho para a gente fechar. Ótimo, muito obrigada. Meu filho maior lê desde bebê e hoje consegue ler e compreender perfeitamente em português e italiano. O filho da Leila tem 10 anos. É o primeiro filho dela que ama ler, devora livros, o Caetano. Tem outro comentário. Não, eu estou lendo e está chegando mais comentários. Então, é verdade. É verdade esta colocação do som na voz, pois as pessoas confundem com o meu tom de voz. Às vezes pensam que eu estou com raiva ao me expressar, e na verdade não estou. Agora, isso acontece comigo.
Sobre a transparência das línguas, você tem uma opinião sobre a alfabetização simultânea ou sequencial de línguas, adjunta e materna? Já li sobre isso, gostaria de ter sua opinião. Na Suíça, recomendam primeiro o alemão, depois a língua de herança. Vamos para as perguntas agora, para as respostas. Eu acho que essa última pergunta, a pergunta da Isa, nós vamos responder em outro momento. Vamos ver o que é que dá conta. Acho que não vai dar tempo. Eu não sei se eu vou tentar juntar tudo. E a gente vai ter outros momentos, quem sabe, né? Assim, a gente vai continuar, né? Eu sei que é muita coisa, gente, é fantástico. Esse autoconhecimento, conhecer o cérebro é conhecer mais de nós mesmos. E aí, como eu disse para vocês, a gente passa a não exigir do outro algo que é desumano, que não é humano, né? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto. A aquisição da linguagem. Quando a gente pensa em janelas de aprendizagem, isso é Existem trabalhos que mostram o seguinte, que nós temos períodos cerebrais mais receptivos a aprender certas coisas durante a primeira infância. O que é período cerebral receptivo? Significa que o seu cérebro, ele está assim, doido para aprender aquilo, e que quando ocorre o processo de aprendizagem, ocorre nascimento de novos neurônios, que chama neurogênese, e também novas sinapses, novas conexões entre os neurônios, que chama sinaptogênese. Então, a primeira infância é o período mais rico de neuroplasticidade, ou seja, de nascimento de novos neurônios e de novas sinapses. Isso acaba ali? Isso vai acontecer até 90 anos, tá? Os estudos mostram até 94 anos, nascimento de novos neurônios. Então, o nosso cérebro ele é modelado a vida inteira, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, pode-se ensinar e falar os 2 idiomas desde o nascimento, ok? Desde o nascimento. Lembrando que o nosso cérebro ele tem áreas distintas de processamento de idiomas com ortografia profunda, que significa que a gente lê diferente do que a gente está vendo ali, os sons são diferentes, vamos colocar assim, da língua que eu tenho mais costume, ortografia profunda, ou seja, vai ser um método de alfabetização mais global, e se eu não me engano o alemão passa por isso, tá? Como o inglês, como o alemão, como francês, como mandarim, tá? São essas que a leitura é diferente da expressão do vocal. Já de ortografia superficial, o italiano, o português, eles ativam uma área cerebral, como eu disse para vocês, que é essa área cerebral que é o método fônico, né? Que eu falo do jeito que escrevo, e aí são áreas distintas. Não tem problema isso se iniciar desde o começo da vida humana. O que vai acontecer é que essa criança, ela provavelmente, inicialmente, ela vai mesclar esses idiomas todos. Isso é natural, isso é normal. Mas os estudos mostram que 2, 3 idiomas favorecem com que esse sujeito se desenvolva e que ele seja um adulto com ainda mais neuroplasticidade. E aí, o indivíduo que fala de 2 a 3 idiomas ao mesmo tempo, vamos colocar assim de certa forma, ele teve esse contato, se equipara a sujeitos que são musicistas. Os músicos têm essas ambas áreas de interpretação do som muito ativas. Então, tem alguns trabalhos que mostram que você estudar, vamos colocar assim, de 2 a 3 idiomas, favorece, inclusive, o processamento intelectual. Então, se você estiver dentro de um ambiente, assistindo uma palestra, e esse ambiente ele está com as pessoas conversando, está tendo a palestra, enfim, ou uma aula, o indivíduo que tem esse processamento, ele é muito mais capaz e mais rápido de processar os sons e interpretar do que o indivíduo que não tem. Então, esse cérebro desse indivíduo, que ele é bilíngue, como é que vocês falam também? Que você começou a falar, o grupo? Plurilíngue. Isso. Desculpa, gente, plurilíngue. O cérebro dele se equivale ao cérebro de um musicista profissional. E olha que interessante, os trabalhos mostram que esses 2 tipos de cérebro, né, que eles são ativados em áreas distintas para o som, são indivíduos também que têm melhor desempenho em cálculo, matemática e lógica,
tá? Então, se eu puder dizer para vocês que fiquem tranquilos, o meu filho, ele está sendo alfabetizado, inglês e português. É claro que a gente fala português, mas eu, às vezes, aqui no Brasil, né, ele está com esse contato maior, mas eu converso muito com ele em inglês aqui também. Então, eu estava até brincando com as meninas, é claro que ele vai mesclar esse diálogo comigo, né, e com as pessoas, porque ele tem 3 aninhos, o meu, mas rapidamente o cérebro sabe diferenciar isso, tá? Rapidinho, Isis, eu acho fantástico. Rapidinho, eu acho fantástico essa plasticidade realmente que a gente vai vivendo no dia a dia. E eu vejo com minha filha, por exemplo, eu quando passei a transitar, né, do italiano ao português, eu tinha muita dificuldade, eu me cansava, porque justamente a língua que eu não tá. Com a minha filha, porque eu falo em português, meu marido fala italiano e ela usa cada língua para se comunicar aqui. Sim. Então, quando eu vejo que ela transita, e tem também o dialeto local, né, que é o napolitano, então são 3 línguas que ela transita no dia a dia. E eu vejo que ela tem uma facilidade muito... muito natural para ela, não é que eu vejo que ela pensa como eu fazia muitas vezes, às vezes paro para pensar, né? É uma coisa muito rápida que ela faz. Né? Ela rapidinho ela identifica, eu quero usar aquele código linguístico e vai. Então, assim, essa habilidade, né, que é o nosso cérebro que proporciona desse estímulo, como você está falando, né, desses neurônios que se ativam rapidamente, passam informação, criam essas conexões, né, para essa rede de apoio que ele tem, rapidinho a informação passa. Agora é interessante que a fonoaudiologia Pé na Estrada colocou, é verdade, nós estamos falando aqui da fala, da expressão, né, humana, vamos colocar assim, da forma de se expressar, mas ela tem razão quanto ao processo de aquisição de código escrito, que eu não toquei nesse ponto, mas que eu não vejo problema, tá? Mas que realmente a criança que ela tem esse contato, pode ser que o código escrito, né, essa aquisição, ela seja um pouquinho mais, eu não gosto nem de falar demorada, entre aspas, né, assim, essa criança, ela vai ter que desenvolver um pouco mais esse código escrito, e pode ser que entre grafema e fonema, ela tenha mais dificuldade, tá, na parte escrita, mas não é uma dificuldade limitante, entendeu? Eu não gosto nem de pôr assim, essa dificuldade, Eu costumo ver, sabe, o Yara e Rosa, uma ansiedade de alfabetização que eu não sei se ela é necessária, né? Assim, a gente quer que me ensine a alfabetizar com 3, 4 anos de idade. Eu falo, pra quê? E às vezes acontece isso no contexto também da língua de herança, da alfabetização formal, né? Das crianças, de aquisição de algumas... É uma ansiedade, né, de uns pais. Tem mais comentário aqui, Rosa. Deixa eu parar aqui um pouquinho para a gente ler um pouquinho. O pessoal dizendo bastante interessante... que delícia ouvir tudo isso. É um tema realmente que gera muita. A Lídia aqui também dando os aplausos. A Maíra queria ficar aqui 4 horas, se eu li bem. Olha, Maíra disse que teria que ser uma live de pelo menos 4 horas, um assunto fantástico. Vamos fazer um workshop, então. Vamos fazer um workshop também. Um assunto apaixonante. Obrigada pela oportunidade, adorei a live. Tá gostando que ainda não terminou, né? Sensacional. Gente, a nossa proposta, realmente, assim, dessa live de hoje, era a gente também dar uma palhinha, né, Isis, sobre algumas atividades que podem estimular positivamente o neurodesenvolvimento, mas a gente está achando que realmente não vai dar tempo. E o que você falou hoje, né? Eu pincelei um pouquinho. Uma pincelada. O que você veio, né, hoje abrir, digamos, essa discussão em relação a essas potencialidades do cérebro para aprendizagem de 1, 2 ou mais línguas, né? E eu acho que isso é fundamental. E em relação à discussão da alfabetização, que a Isa coloca, eu acho que é fantástico essa relação grafema e fonema em uma língua e outra. E são questões que a gente vai buscar também trabalhar nos próximos ciclos de formação. A Gazineu diz que ela acredita na aprendizagem simultânea. A criança vai misturar e ter uma aprendizagem significativa. Sim. A Leila já está. A Leila é mais um pouco mais pé por terra. A Gazineu queria 4 horas. A Leila está dizendo que está tão bom que ela fica mais uns 10 minutinhos sem problema. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, só para pontuar, a gente menospreza muito o nosso potencial. Se for fazer uma analogia, os estudos mostram que o nosso cérebro seria capaz, tá, de memorizar cerca de 4 milhões de livros.
Nossa. Então, quando a gente pensa, nós temos esse potencial. Para vocês terem uma noção, existe um programa da IBM de fazer cérebros artificiais. Eles só conseguiram reproduzir 1% até agora. 1% do nosso cérebro, né, vamos pôr assim, artificial, equivale a mais de 150 mil processadores computacionais ligados ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está falando de uma potência, gente, surreal da gente imaginar. Fiquem tranquilos, a gente tem potência para isso. Gente, a Nana coloca aqui também um comentário, que ela disse que é interessantíssimo esse assunto, que a gente que mora no Brasil nem imagina essas milhões de possibilidades. Parabéns pela iniciativa Brasilidade. E a Alexandra está dizendo que ela mora em Buenos Aires, a filha fala português e castelhano desde bebê, e ela consegue diferenciá-las perfeitamente. E isso é um ponto interessante, gente, a língua de herança, principalmente da mãe, né, que eu estou falando, eu não sei se já é atrelada à mãe, mas ela é muito forte para o desenvolvimento socioemocional da criança, tá? Para a expressão, por causa da relação materna. Lembra que a mãe é a primeira a fornecer a nutrição. Então, o cérebro de toda criança olha para essa mãe, né, assim, e vê ali na mãe o ambiente nutridor, na mãe, porque a criança ainda não diferencia ambiente externo, mãe, no início da vida, né? Ela vai demorar a cortar esse cordão, assim, ela ainda acha que ela é parte da mãe. A criança, inicialmente, ela acha que ela é a mãe. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que a mãe ainda é a expressão dessa criança, a mãe ainda pinta o quadro para essa criança. Então, a língua, a forma que a mãe se expressa vai ser muito forte como essa criança vai se expressar. Ok, a Luana Chaves, que é lá de Salerno, ela disse que o filho consegue distinguir português de Portugal, o inglês, o espanhol. Resumindo, ela vê que ele tem muita facilidade de distinguir as línguas. E, gente, o Yara e Isis, eu acho que nós vamos precisar encerrar... Não, já vamos, não, Rosa, temos mais um tempinho, calma, eu estou controlando aqui. Não, olha, esse tema, Isis, eu acho que todos os educadores, acho que muitos profissionais, muitas áreas deveriam estudar essa questão do cérebro. Eu, na minha história de educadora, sempre tive desafios com crianças com necessidades especiais, que foi o que me levou para fazer uma especialização em neuropsicologia. Neurodiversidade, né? Que eu falei. Essa capacidade que, independente de ter um processamento diferente cerebral ou não, a gente precisa compreender como é que a gente aprende, porque a gente trabalha com aprendizado. Sim. E a chave disso é o cérebro, é conhecer essas potências, essas possibilidades, né, a plasticidade. Concordo. Então, assim, é um tema que realmente é muito importante. Meus olhos brilham, meu coração... Mas pensar que pedagogia, né, que eu fiz pedagogia, tô falando no Brasil, tá? Nem pensa em incluir essa disciplina. É triste, né? Tem uma disciplina. Tem uma disciplina, mas que não contempla quase nada. Enfim, workshop aprovado já, está aprovado. A minha, que é uma amiga do nosso grupo também, dizendo muito interessante. Rapidinho, Rosa. A Karen, que é outra amiga de uma iniciativa que vai fazer um encontro hoje, Karen? Aproveita e fala aqui, 6 horas, um encontro de carnaval com 2 circenses do Brasil, vai ser super bacana, no canal do Brasileirinhos de Rovigo. Concordo, temos que falar na nossa língua de herança para os nossos filhos já dentro da barriga. E é normal que pequenininhos misturem os idiomas do dia a dia, mas com 6, 7 anos falam perfeitamente os dois. É interessante saber também da língua falada e escrita nos idiomas onde a criança é diferente da fala. Espero revê-la para aprender mais. Você está deixando saudades o que eu ia dizer. O que eu ia dizer, então, completa o que a Karen comentou. Que eu que trabalhei num programa de formação com a Isis, formação dos educadores da educação do ensino fundamental, né, com gestores, com professores, pedagogos. Então, assim, sei da competência da Isis para trabalhar com atividades práticas que contribuem para o desenvolvimento da atenção, da memória, das emoções, para essa neurodiversidade que ela vem falar. Ela falou desse cérebro aberto à aprendizagem, essa neurodiversidade, que é o que a gente tem buscado também trabalhar nas nossas formações. Então, a neurodiversidade, quer dizer, uma diversidade de conhecimentos que vem contribuir, né, de diferentes áreas, que vem contribuir para a nossa atuação enquanto educador,
para a nossa atuação enquanto mãe, enquanto pai, né? Bom, tem uma pergunta aqui, né, Yara? É verdade que as crianças... É verdade que as crianças até 2 anos adquirem 80% do conhecimento na aprendizagem? Olha, gente, isso é uma coisa séria que a gente pode aprofundar no workshop por causa do tempo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Até os 4 anos de idade, a criança, ela não sabe o que ela deve ou não deve aprender, virar memória consolidada. Então, até os 4 anos de idade, tudo que essa criança sente, lembrando que eu estou falando de sentidos e de emoções, tudo vai se tornar memória de longo prazo, tudo irá se tornar aprendizagem, gente, isso é muito sério. Porque a gente, como adulto, a gente faz, não, isso aqui eu não quero ler, não, isso aqui não vou dar minha atenção. A criança até 4 anos, não. Tudo que ela interage vai se tornar memória de longo prazo. É sério isso. Okay. Tem outro comentário Yara, aqui. você disse que dá tempo. Muito... Fique tranquilo. Eu quero fazer... Temos muito que aprender. E espera aí que a Sara tem um comentário aqui. Vamos ver a Sara aqui. Puxando a sardinha para o meu lado, você poderia comentar sobre a particularidade dos cuidados no início da vida? A Sara, ela fala muito dos primeiros 1000 dias, né? Ela trabalha muito a questão da maternidade legal. Com as mães. Tem um trabalho com as mães expatriatas muito bacana. No início da vida com os bebês e crianças pequenas, visto que o cérebro continua se desenvolvendo fora do útero da mãe. Então eu vou falar da Sara e daquela outra que comentou sobre o adolescente. Gente, a gente vai ter que abordar isso realmente no workshop, porque é longo. Agora a gente fecha, deixa só os comentários. A gente conseguiu fazer muito. Foi muito bom, gente, muito bom. Mas, para a Sara e para aquela outra pessoa que colocou sobre adolescente. Os 1000 dias, Sara, então a gente tem uma janela de desenvolvimento na primeira infância, mas tem a janela de desenvolvimento na adolescência, tá? Então, a gente falou que pincelou funções executivas, mas existe o desenvolvimento, uma janela de neurodesenvolvimento também para o adolescente. Então, sim, os cuidados com as crianças pequenas, né, o cérebro, ele começa, ele nasce pronto, mas ele não nasce maduro. Ele vai terminar a maturação dele no início da vida adulta. E alguns trabalhos mostram que até 24 anos de idade. Então, até o início da vida adulta, a criança, o adolescente, precisa da regulação externa, precisa de pais, professores, ajudando-o a tomar decisões. Ele ainda não tem esse cérebro maduro. Ele está pronto, o órgão, mas não está maduro. Ele é o último órgão a se desenvolver, tá? Gente, Rosa, agora fantástico. Yara, acho que a gente precisa encerrar. Eu vou botar só os comentários, não. Porque aí tem compromisso também. Já extrapolou um pouquinho. Tá tudo bem. Tá tudo certo. A Miriam disse que o assunto é muito interessante, que temos que fazer um outro encontro. Com certeza, Miriam, ficaram muitos assuntos necessários, interessantes, que nós voltaremos, se Deus quiser. Bom, ok, Fernanda, por isso que ela perguntou os 80%. Gente, olha, eu gostaria muito de agradecer a Isis, porque ela tem um outro compromisso fora. Dizer, assim, tanto que eu e o Yara ficamos, e todas vocês e todos vocês que estão... Mas nós namoramos muito para trazer a Isis. Tem uns 3 meses, tá, gente? Não é, Yara? Uns 3 meses que vocês estavam esperando. Desculpa, meninas, desculpa. Nada, mas a gente entende e chegou no momento que veio dar uma grande contribuição, que veio abrir muitas janelas para nós, e veio levantar muitas dúvidas e responder muitas questões e levantar outras. E a vida é isso, é um eterno aprender. Eu fico sempre muito feliz quando eu te ouço falar que a gente tem muito a aprender até aos 90 anos. Então, eu tenho muito a aprender ainda. Não me sinto vovó do Paul, pelo contrário, me sinto uma menina, uma criança, que, igual hoje de manhã, quando a gente tem um encontro com as crianças, hoje foi das crianças a partir de 6 anos, eu me sinto renovada, eu me sinto iniciando uma outra caminhada, que essa caminhada é do Paul, e me sinto curiosa por aprender mais e mais e mais. Então, Isis,
Você sempre traz grandes contribuições para as nossas discussões, para as nossas questões de mães, de pais, de educadores e de pessoas que estão aí convivendo nesse mundo multicultural, neurodiverso, que eu achei super legal isso, né? Neurodiverso, com as nossas emoções, com o nosso biológico, com o nosso psicológico, com o nosso cognitivo, enfim, nós, enquanto seres humanos, integrais, como você disse, integral no sentido do sujeito como isso mesmo, multifacetado. Então, a você, assim, um agradecimento enorme pela sua disponibilidade, e já vamos agendar com você uma data hoje, porque senão a gente não consegue. Não vai demorar 3 meses, não vai demorar 3 meses. Para o próximo encontro, que talvez em abril, né, Yara, de acordo com o nosso cronograma aí. Claro. E queríamos deixar para você as considerações finais, antes de eu e o Yara agradecermos, fazermos as considerações finais, porque aí você fica livre para sair, porque a gente sabe que você tem seus compromissos. Então, pedir a quem está me seguindo para esperar mais um pouquinho as suas considerações finais e as minhas e da Yara. Obrigada. Olha, Rosa, Yara, que honra, né? Assim, eu peço desculpas. A Rosa, ela foi muito determinada, gente, para vocês. Eu falava, eu vou responder, e eu esquecia. Sabe por quê? Eu estava tão atribulada de trabalho, de coisa final, né? Quem é professor sabe, assim, o final do ano foi muito tumultuado. Então, assim, eu peço perdão, né, pela demora. Não vai demorar, eu prometo que a gente vai marcar esse workshop bem caprichado, bem lindo, para ajudar. E a gente ter mais, assim, intimidade, né? Tá com um grupo que possa conversar bastante, sanar dúvidas. Eu posso indicar referenciais bibliográficos. A gente pode conversar um monte de coisa nesse workshop. Então, olha, agradecer a confiança pelo meu trabalho, né, Rosa, que fez essa ponte. Agradecer o carinho. E para mim é uma honra, e parabéns, né, para todos vocês, parabéns às meninas aí, Rosa e Yara, por esse projeto lindo, e contem comigo sempre, 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 tá? Muito obrigada. Obrigada, Isis. Vai dar continuidade às suas atividades. Obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Então, gente, e aí nós vamos então lembrar que o Grupo Brasilidade está com um ciclo de atividades. Então, dia 17, nós temos uma live linda para falar de saudade com a nossa colega, a Cássia. Então, ela vai falar dos sentimentos dos leitores, da função da escrita, né, que a escrita, às vezes, é um instrumento para a gente relatar os nossos sentimentos, para matar a nossa saudade. E a saudade, ela está presente em várias situações, não só na situação de expatriada, mas parece que na situação de expatriada ela é forte também, né? Depois nós temos encontro literário com a Renata Formoso, né, Yara? Ela está, inclusive, no Instagram, muito interessante, No Caminho Te Explico. Ela é mãe, escritora, ela escreveu um bilíngue. livro, Eu Falo Português. É um livro lindo, tem uma história linda, o nascimento desse livro, a produção e a concretização, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Trata muito da nossa realidade, né, de mãe, de expatriata. Então, é bem interessante. E na semana que a gente vai receber a Renata, a gente vai ter 2 lives com as iniciativas, idealizadoras e educadores da iniciativa da Rede Coitália. A gente vai receber Brasileirinhos da Puglia no dia 23 e no dia 25 o projeto Bambalalão. Então, são 2 lives imperdíveis. E para encerrar o mês, a gente vai fazer uma festança, né, Rosa? Eu ia falar disso, dia 27. Gente, nossa, vocês estão achando que a gente vai deixar de falar de carnaval? De jeito nenhum. Nós, dia 27, nós vamos também, porque o mês de fevereiro é o mês que a gente lembra, né? O Dia Internacional da Língua Materna. Então, nós teremos várias publicações no nosso grupo, no Instagram, no Facebook, e vamos dia 27 com a Mariane Bidio, que muita gente já conhece, escritora, cordelista, contadora de história. A Mariane e a Mila Bidio. Dessa vez a gente vai trazer a dupla. Dose dupla, vai ser muito lindo. Então, quem tem crianças, participem conosco, que vai ser um momento bem lindo, misturando literatura com carnaval.
Não é isso, Yara? Exato. No mais é agradecer pela parceria, pela participação de vocês, pelo interesse, por esse retorno positivo que vocês dão da contribuição, né, que essas conversas, que esse ciclo de lives tem, né, a repercussão. E vamos continuar promovendo, vamos continuar nos formando juntos nessa rede de apoio com especialistas de diversas áreas para compreender cada vez melhor essa língua de herança que a gente quer transmitir, quer manter e quer ensinar para os nossos filhos, na nossa família, ou enquanto educadora, enquanto mãe, né? Enquanto vó, então, independente do contexto. E obrigada a todos vocês, um ótimo restinho de sábado, um bom final de semana, e a gente vai se vendo nas redes sociais. Divulga para os amigos, para os conhecidos, para quem pode interessar, que é importante, se vocês considerarem importante divulgar esse conteúdo. Obrigada, Fernanda, obrigada a Rede Pô, eu vou saludar, eu vou fazer uma saudação à Rede Pô Itália, para não esquecer de ninguém, as mães que estão aqui, do projeto, outras pessoas, amigos, conhecidos, que têm interesse pelo tema. Muito obrigada, bom sábado para vocês, bom final de semana. Eu quero um agradecimento especial ao meu sobrinho, que nos acompanhou aqui, o Renato, muito obrigada. Reconhecido o sobrenome. Bom sábado, gente, bom final de semana.